Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Olá, bem-vindos à Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Eu sou a Joana Rodrigues e estamos no Cham Centro de Humanidades para conversar com José Carlos Quaresma e analisar a economia romana e tardo-antiga entre o Atlântico e o Mediterrâneo. José Carlos Quaresma é investigador integrado do Cham Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores, especialista em arqueologia clássica e arqueologia da antiguidade tardia. José Carlos Quaresma recebeu o seu doutoramento em arqueologia em 2009 pela Universidade de Lisboa, com uma tese sobre a economia antiga a partir de um centro de consumo lusitano, terra sigilata e cerâmica africana de cozinha em chãos salgados. Bem-vindo, José Carlos, e obrigada por aceitar o nosso convite. Eu gostaria por começar por lhe perguntar sobre a cidade romana de Miróbriga. Como é que é possível caracterizar o crescimento da cidade ao longo do tempo? Bom dia, obrigado pela oportunidade de estar aqui na Cham Talks. Miróbriga é um sítio já conhecido há séculos, do ponto de vista arqueológico, porque ele faz parte de um leque grande de sítios descrito pelas fontes clássicas. Outros na arqueologia clássica eram conhecidos os textos bíblicos, por exemplo, também, não é? E esses sítios foram sempre muito apelativos, e sobretudo a partir do Renascimento. E Miróbriga é um desses sítios, a partir do Renascimento, temos os primeiros trabalhos, onde é Trezente, por exemplo, são trabalhos, enfim, hoje diríamos de prospecção, recolhas epigráficas, enfim, de objetos de superfície mais importantes. Miróbriga era descrita na história natural do Plínio Velho, no século I d.C., como um dos ópida, povoados com função administrativa, de origem local, que já existiam quando a ocupação romana. Isso atraía logo os primeiros grandes investigadores. Miróbriga tem uma tradição antiga já de investigação, com meio milénio, 5 séculos. Mas é depois, sobretudo, a partir do final do século XVIII, que o Frei Manuel do Cenáculo viu Lisboas, olhava Évora Beja, e tinha uma casa em Sines, portanto, conhecia a região, vivia a região. E estão os primeiros trabalhos arqueológicos, a arqueologia clássica vai acompanhando os primeiros trabalhos também na área da pré-história, a pré-história como uma metodologia mais ligada à geologia, enfim, a arqueologia clássica no século XIX ainda muito presa, quase ao mau sentido, de metodologia de campo, mas começam, portanto, a destapar-se, digamos assim, de uma forma, hoje diríamos, não científica, as primeiras grandes ruínas. Miróbriga tem aí um primeiro grande trabalho, mas depois vai ser sobretudo o século XX que vai dar muitas escavações importantíssimas a Miróbriga, ao ponto de nós termos qualquer coisa como 80%, talvez, do sítio escavado de forma não científica, não é? Esse é o preço a pagar das escavações antigas ao longo do século XX ou XIX. Mas Miróbriga é, neste momento, a parte de Conímbriga, uma das duas cidades melhor conhecidas da época romana cá em Portugal. Em parte também porque são cidades pequenas, médias, do mundo romano, que vão desaparecer enquanto cidades. Não vão dar continuidade a um povoamento moderno, contemporâneo. Vão morrer, sensivelmente, no mundo medieval, inicial ou médio. E com isso, portanto, ao tornarem-se uma zona rural, ficaram preservadas. Como outras que nós temos, embora menos escavadas, Brobrício, Maia, etc. As grandes cidades, na verdade, já eram grandes cidades no mundo romano. Lisboa, Faro, Beja, e, portanto, são menos conhecidas do ponto de vista da sua planimetria, não é? Do que estas cidades. Miróbriga tornou-se um sítio muito importante já há muito tempo e com escavações, portanto, muito importantes a partir dos anos 30 do século XX. A partir daí começa mesmo uma densidade de investigação grande, e torna-se imóvel de interesse público em 1940. O próprio Estado Novo deu já grande interesse, e a partir daí há uma dinâmica de investigação muito forte, com vários investigadores, nomeadamente Fernando Almeida, que é um médico, ginecologista tornado historiador de arte e arqueólogo, professor da Faculdade de Letras, diretor do Museu Nacional de Arqueologia,
é sobretudo graças a ele que temos grandes campanhas dos anos 60, inícios de 70, e grandes campanhas de restauro também, que são importantes para a imagem que nós hoje temos, às vezes um bocadinho adulterada, não é? Da cidade romana. Portanto, é um sítio com uma intensidade já forte de investigação, e é depois, sobretudo, a partir dos anos 80 que nós temos uma revolução metodológica. Primeiro com uma equipa luso-americana, depois com os projetos já do Estado português, através da Filomena Barata, depois uma equipa alemã que esteve com o Félix Taschner, que está novamente comigo em prospecção geofísica, e o meu projeto começa em 2016, vocacionado para a área comercial. Nos últimos 40 anos tem tido, sim, já uma dinâmica de recolha metodológica com métodos modernos, não é? Portanto, com registro, com publicação dos dados e com registro estratigráfico, não é? Que é aquilo que nos falta das escavações antigas e que nos faz ter uma limitação de compreensão da cidade. Não é? É o problema destes sítios muito famosos, rurais ou urbanos do mundo romano, que atraíram há muito tempo gente quando a arqueologia ainda não estava preparada metodologicamente para trabalhar corretamente. E então qual é que seria a importância da cidade de Miróbriga, não é? Que estamos a falar na rede económica do sudoeste peninsular. Miróbriga é uma pequena cidade. Conímbriga também será uma cidade relativamente média, apesar de ser muito bem conhecida, embora Conímbriga já com alguma imponência, tem muralhas, como normalmente as cidades romanas tinham, tem alguma ligação, tem casas com algum investimento, casas de elite, com bons mosaicos. Miróbriga tem alguns aspectos, para já ainda um bocadinho difíceis de compreender. Nós já percebemos mais ou menos a sua planta, não só pelas escavações, mas também por trabalho de geofísica, sobretudo graças ao Félix Taschner, que estava no estado de Frankfurt, agora de Marburg, e está novamente a colaborar connosco, com um projeto independente para a cidade e para o território. Portanto, temos uma noção de uma cidade que poderia ter 7, 8 hectares, uma cidade muito grande para as dimensões romanas e com uma ocupação algo heterogénea do espaço, e não tinha muralha, curiosamente. Terá tido uma porta monumental, conhecemos descrita em trabalhos mais antigos. Provavelmente demos com o embasamento dessa porta monumental em trabalhos de prevenção, quando do centro interpretativo. É uma cidade que não tem uma grande dimensão, não tem casas magníficas, não há um único mosaico conhecido de Miróbriga, por exemplo. Não há ali casas de elite muito alta, conhecidas, mas curiosamente tem um dos 3 circos e hipódromos conhecidos em Portugal. Conhecemos aqui a espinha central do hipódromo de Lisboa, quanto às obras do metro, há 30 anos atrás. Conhecemos pela epigrafia que haveria um hipódromo também em Balsa, em Tavira, e o de Miróbriga é o melhor conhecido de todos, em que está totalmente preservado. Teria bancadas em madeira, em princípio, mas temos toda a sua planimetria conhecida já também há um século. É uma pequena cidade que está a menos de 20 km do litoral, que já significa alguma coisa na antiguidade. 20 km já não era uma cidade portuária, não era uma cidade eminentemente litoral, mas com acesso relativamente fácil ao litoral. O seu litoral seria provavelmente Sines, não é? A Lagoa de Santander já estaria fechada ao mar na época romana. A área portuária seria Sines, que era uma cidade romana, cujo nome não sabemos, e essa sim vai ter uma ocupação até aos nossos dias, não é? Miróbriga morre no século VI, durante o mundo visigótico. Miróbriga está ali na transição do mar para a serra, que divide o litoral alentejano do interior alentejano. No início do século XX, nem se chamava bem Alentejo a todo aquele litoral, era a Extremadura Transtagana, e realmente ainda hoje sentimos bem que temos um clima de mistura do Alentejo com a Extremadura. Miróbriga está ao nível de Beja, na latitude de Beja, mas tem as temperaturas de Lisboa, o que é bastante bom para quem está a escavar no verão. Temperaturas muito mais agradáveis, noites muito mais agradáveis. Tem muito de Alentejo, mas tem outras diferenças. Não? Tem o pão alentejano, tem um pouco da pronúncia alentejana, mas não tem as touradas, não é uma boa zona para vinhos. Miróbriga, possivelmente, não é fácil na arqueologia nós determinarmos exatamente como são as redes. Nós já começamos a ter muitas ideias por muitos estudos materiais que nós conseguimos ter hoje em dia, mas Miróbriga estaria, portanto, ali numa transição entre o mundo litoral e interior. Poderia ter alguma função, tendo em conta que era uma capital administrativa, que era uma civitas,
determinado concelho. Os concelhos da época romana têm mais ou menos a dimensão dos nossos distritos portugueses, mais ou menos dominariam um território até Salace, Alcácer do Sal, mais ou menos até a zona de Odmira a sul, e o Sado, na zona interior. Isso faz com que ela pudesse ter algum controle da área mineira. Nós não sabemos dizer se ele efetivamente existia, e precisávamos de dados epigráficos que não conhecemos. E conhecemos uma vasta epigrafia de Miróbriga, que nos fala dos cargos municipais, ligações, por exemplo, a Beja, um médico pacense, tem uma ligação a Miróbriga, ligações a gente da área bética. Portanto, é uma cidade com alguma dinâmica cosmopolita, mas uma pequena cidade. Teria, portanto, alguma ligação seguramente a uma área agrícola, e são os estudos de território que ainda estão muito no início. Estamos agora a tentar desenvolver um pouco mais. A zona serrana não facilita muito essa investigação, mas há sobretudo uma área agrícola muito importante na área do Sado, sem dúvida. Há uma área mineira importante também nesse interior, determinar a faixa pirítica naquela zona, e há uma forte mineração em Miróbriga, pelo menos na parte tardia nós já conhecemos bem. E há uma ligação ao litoral, porque Sines estaria sob o controle administrativo de Miróbriga, mas estava no seu território. Portanto, esse porto de Sines seria de alguma maneira gerido pela edilidade mirobrigense. Tudo isto nós conseguimos perceber pela posição de Miróbriga, porque a epigrafia nos fala do seu estatuto também. Depois, como isto evoluiu ao longo do tempo, é muito complicado dizer. A arqueologia é um bocadinho mais antropológica, não é? E menos histórica em algumas das suas explanações. É uma cidade de consumo que vai agregar muito de povoamento regional, provavelmente, que tem as características normais de uma cidade romana, e que teria possivelmente estas ligações. Uma ligação ao mar, em maior ou menor grau, uma ligação à serra mineira, em maior ou menor grau, claro, um controle agrícola de distribuição da região. Poderia ter aqui algum controle, inclusive, de transição para mercados regionais. Embora Salácia tivesse em si uma ligação própria a norte, Odmira tem uma ligação fluvial também própria, Beja provavelmente seria mais relacionada com o Baixo Guadiana e com Mértola, pela sua posição geográfica. Sines poderá ter também desenvolvido essa função, e aí Miróbriga teria algum papel. Não nos é fácil dizer se teve ou não um papel tão importante para as redes económicas do interior, para além do seu território imediato, não é? Rural. Será possível dizer que Miróbriga, de alguma forma, que a rede económica de Miróbriga reflete as dinâmicas da economia romana no seu todo, digamos assim, com mais abrangência? Isso sim, ela claramente está integrada nas grandes dinâmicas romanas. É algo que me tem preocupado, porque eu trabalho muito com a história económica, a partir dos estudos ceramológicos. O mundo romano tem, do ponto de vista taxonómico, um trabalho muitíssimo desenvolvido. É uma sociedade complexa, como talvez só depois o mundo contemporâneo volta a ser complexo, e ultrapassa, obviamente, em muito o mundo romano, naturalmente. Mas no mundo romano, por exemplo, os custos de transporte para um produto, ao seu preço final, só serão ultrapassados pela transição industrial, mais de 1000 anos depois. O mundo romano já tinha perfeita noção de que o comércio marítimo era qualquer coisa como 30 vezes mais barato que o comércio terrestre. O comércio fluvial seria 5 vezes mais barato. Isto em média, porque depois podemos ter até balizas muito maiores do que isto, não é? De inverno, de verão, território montanhoso, planície. Portanto, há uma economia complexa, que utiliza circuitos de longa distância, muito bem conhecidos hoje em dia já pela arqueologia. A arqueologia veio dar nos últimos 50, 60 anos, 70, um profundo conhecimento à história antiga, que os historiadores não tinham exatamente noção. As fontes muitas vezes não nos falam de uma série de relações comerciais, não nos falam de áreas periféricas, não é? São muitas vezes fontes feitas pelas elites que falam preocupações muito balizadas. Por exemplo, as elites não nos falam do que são os casais, que são a maior parte dos sítios rurais. Nós não temos um nome latino para os casais. Temos para as vilae, mas as vilae eram apenas as casas dos grandes senhores, não é? Hoje sabemos que as vilae são uma parte do território rural. Os casais não sabemos como é que eles se chamariam, nem como se seriam vilas mais pequenas. Não temos nomes para isso. As fontes esquecem-se de falar delas. E, portanto, a arqueologia, na parte económica, vai dar uma enorme compreensão
através dos estudos ceramológicos, em que conseguimos quantificar as chancas finas de mesa, as chancas de cozinha, o comércio alimentar através das ânforas, o vinho, azeite, pratos de peixe. Isso foi uma revolução no conhecimento, para com os conhecimentos dados pelas fontes históricas. E a arqueologia romana tem, sobretudo, uma cerâmica fina muito importante, que chamamos terra sigilata, é um nome romano, conhecemos dela. Era feita em todo o Império, vendida em moldes pré-capitalistas, diríamos, em grandes quantidades, em sistemas complexos de distribuição, com produtores complexos, uma economia quase pré-industrial, quase pré-capitalista. E a terra sigilata, por ser uma cerâmica fina nesta sociedade complexa que é a sociedade romana, tem uma mutação rápida, o que é muito bom para nós arqueólogos, é termos muitos tipos e subtipos. Então é um excelente elemento económico, que surge em grande quantidade e permite quantificar volumes, e é também um excelente elemento datante, ao ponto de nós não usarmos carbono 14 no estado em que ele ainda se encontra. As balizas de carbono 14 são muito mais largas do que a baliza de uma terra sigilata, do ponto de vista cronológico. Então é um excelente instrumento de trabalho que nós temos no mundo romano. E através, por exemplo, da terra sigilata, nós sabemos que Miróbriga está perfeitamente a acompanhar as grandes dinâmicas romanas. Ela deixa de ser um povoado indígena lentamente na fase republicana. Hoje sabemos isso pelas escavações mais recentes do Tabmir, já as primeiras tentativas de urbanismo de modo latino. E depois, como acontece na maior parte da Lusitânia, é ao longo do século I, meados, segunda metade do século I, que se transforma numa cidade romana, definitivamente. Então, tem um grande esforço público de transformação, povoados indígenas em cidades romanas ou fundação de cidades, não é? Em alguns casos também. E Miróbriga, portanto, está a acompanhar toda a dinâmica. Tem, por exemplo, pouca terra sigilata itálica, que é muito típica dos primeiros decénios do século I, quando ainda não está bem romanizada. Isso acontece muito na Lusitânia, pouca sigilata itálica, e depois muita sigilata sudgálica, hispânica, que acompanha este grande boom da segunda metade do século I depois de Cristo. Então, uma cidade que já está com urbanismo e com gente a consumir à romana, claramente. Uma romanização rápida, não é? Como acontece em muitos sítios da Lusitânia neste século I. Enfim, a terra sigilata permite-nos perceber esses ciclos complexos, não é? De crescimento no século I, inícios do segundo, depois uma crise importante que vemos no mundo ocidental nos consumos ao longo do século II, uma tentativa de recuperação no terceiro, mas obviamente uma forte crise no terceiro. E hoje também sabemos, bem pela historiografia, que há fortes crises pandémicas no século II e no século III. Elas estão bem datadas, bem caracterizadas. E depois uma certa recuperação no século IV, mas que nunca mais iguala o grande consumo do século I. Isto acontece no mundo ocidental, também acontece em Miróbriga, não é? O Miróbriga está a acompanhar os grandes ritmos económicos, sem dúvida. E depois há uma cidade, como acontece em vários sítios da Lusitânia, que vai ter uma forte disrupção nos inícios do século V. Não é? São as entradas de suevos, visigodos, vândalos, alanos, faz uma forte disrupção territorial, ponto de vista urbano, rural, industrial, comercial, não é? E, portanto, nós já sabemos pelas escavações antigas que haveria ocupação humana até inícios do século VI, metade do século VI, porque tínhamos materiais finos, como a terra sigilata, que nos comprovavam que seguramente tinha de haver gente naquela época, e hoje com o Tabmir temos mesmo já a comprovação de algumas das zonas que estão a ser ocupadas nessa época. Portanto, ela acompanha a grande baliza conhecida na Lusitânia. Muitas fundações no século I depois de Cristo, ou transformações, não é, conversões em cidade romana, e grandes disrupções no século V, uma morte mais ou menos rápida, mais ou menos lenta, ao longo do século V, VI, o que vai acontecer. Miróbriga ainda vai ser uma cidade, ou uma quase cidade, mas algo heterogéneo, do século V visigótico, primeira metade do século VI, e aí sim definitivamente morre, torna-se uma área rural. O povoamento deve passar, nessa altura, para Santiago do Cacém, que tem uma ocupação defensiva mais importante do que Miróbriga, que não tem exatamente essa posição tão altaneira. Mas de Santiago do Cacém não sabemos quase nada, ou nada mesmo, do que se passa no mundo proto-histórico, romano, medieval. Só um dia havendo escavações em Santiago do Cacém, no lado do seu castelo, é que podemos vir a compreender como é que se faz a mutação territorial, não é? Antes do mundo romano e depois do mundo romano. Sim, no litoral continua até hoje.
uma cidade romana, depois visigótica, com elementos até importantes como tecidos. Enfim, depois vai ser uma cidade medieval, moderna, hoje uma pequena cidade litoral, com uma relação com a Santiago do Cacém, né, que está a 1 quilómetro da antiga Miróbriga. E existem alguns dados que possam explicar a causa da morte, como disse, da cidade, ou seja, o facto de não ter transitado para a idade medieval? Nos últimos 30 anos, com os trabalhos, 30, 40, vamos juntar a isto o trabalho dos americanos também, com as escavações estratigráficas começámos a perceber melhor as dinâmicas cronológicas, portanto, a diacronia da cidade, que era algo que nós não tínhamos até os anos 60, 70, por serem escavações sem metodologia estratigráfica. Não é? Tínhamos realmente materiais da cidade, nos permitiam caracterizar já grandes ciclos económicos, mas não percebíamos exatamente como é que o urbanismo funcionava, por exemplo, em conjugação com isto, porque não estava datado nas escavações. Com os trabalhos, portanto, a Filomena Barata, os trabalhos americanos, os trabalhos alemães, os meus trabalhos, hoje temos já, apesar de termos algumas dificuldades por haver zonas em branco, como as escavações, já temos uma ideia mais precisa. Então, percebemos que há um grande boom da cidade até meados do século I depois de Cristo, um crescimento da cidade até à primeira metade do século II, como acontece em muitos sítios ocidentais. As cidades crescem até à primeira metade do século II, a partir daí estabiliza, e no século III vão dar-se as primeiras rupturas. E hoje nós também sabemos, pelas escavações no mundo ocidental, Espanha tem um conhecimento muito mais avançado do que Portugal a esse nível. As disrupções urbanísticas do mundo romano começam muito antes dos bárbaros integrarem os nossos territórios. Na verdade, começa a haver pequenas disrupções no século II, em vários sítios. Em Miróbriga não temos isso diagnosticado, mas no século III sim. As escavações alemãs detectaram que um bairro habitacional já é desativado no século III. Mas ainda é um século de alguma atividade pública, por exemplo, eu detectei que a ponte é remodelada nessa época. Mas no século IV voltamos a ter mais uma contração urbana em Miróbriga. Algumas das estruturas escavadas pela Filomena Barata serão abandonadas nessa época. Talvez, provavelmente, as termas das escavações americanas sejam abandonadas no século IV. Portanto, já não há dinheiro para manter um equipamento público como as termas. Não sabemos o que é que se está a passar no fórum, nas estruturas idílicas da cidade. As escavações não fizeram esse registro, temos dificuldade em perceber o início, sobretudo a vivência ao longo dos séculos do seu fim. Mas sabemos também no século IV várias lojas serão desocupadas pelas escavações do Padmiro. E, portanto, quando chega ao século V, Miróbriga já é uma cidade heterogénea, já com uma ocupação mais heterogénea. Portanto, uma parte do povoamento talvez já se tenha ruralizado nessa época. Portanto, a disrupção suevo-visigótica de início do século V vem agravar um quadro que já vinha de trás. Mas claramente encontramos uma disrupção muito forte no século V. De fim de uma série de ocupações, de uma quebra abrupta de consumos, não. E isto integra-se perfeitamente no quadro ocidental. Hoje sabemos, não só pelos materiais antigos escavados, mas também agora pela estratigrafia do Tabmir, que há ainda ocupação de vários pontos da cidade até a primeira metade do século VI. E aí sim é o fim da cidade romana, e neste momento já não era romana, é uma cidade visigótica, não é? Termina definitivamente, e portanto esse povoamento irá para senhores que tinham casas no campo, não é? Povoamento rural, vai para Santiago do Cacém, que é uma cidade, possivelmente nesta altura, não é? A começar, a Leiria vai ter um castelo medieval, vai para Sines, para a área litoral. Essa parte ainda não sabemos dizer como é, não só pelas dificuldades da arqueologia, mas também por muita falta ainda de investigação nestes pontos. Não é? Sines ainda tem pouca investigação, apesar de já ter alguma. Santiago do Cacém, que está ali muito próximo, não tem nenhuma para nos explicar bem como é que esta transição ocorreu. Pronto, para terminar, então, gostaria só que nos dissesse uma palavrinha do que é que na sua perspectiva, o que é que pode ser feito fora da academia para valorizar este sítio arqueológico de Miróbriga, que estamos a falar neste momento, mas também talvez outros em Portugal que possam não estar muito divulgados ou que a população não conheça. Miróbriga é um sítio especial, não é? Tal como Conímbriga, das cidades melhor conhecidas, melhor preservadas também. Enfim, é um sítio classificado, como disse, já há muito tempo, já quase há um século. Tem um centro interpretativo, desde 2000.
tem uma série de condições boas para fazer investigação, não é? Para albergar investigadores, para dar suporte logístico e para a sua divulgação. Não? Portanto, é um sítio que não está muito longe da autoestrada, não está longe das praias do litoral, uma dinâmica também turística de Santa Educação, de Sines. Tem milhares de visitantes, não é? Como é normal nestes sítios arqueológicos. Tem um trabalho de valorização importante feito pelo próprio Estado Central, não é? No qual se integra também os projetos de investigação que lá existam. Nós, por exemplo, também colaboramos um pouco nessa parte, não é? Houve uma época, diríamos, mais de vacas gordas, nos anos 90, até inícios de 2000, ao nível do trabalho de valorização no Estado Central. Hoje em dia vivemos uma época um pouco de penúria, não é? A esse nível. Mas estamos atentos a novas fases que possam ocorrer, inclusive agora com o PRR. Não só em novos projetos de explicação do sítio, no centro interpretativo, novas atividades de sinalética, que são importantes de tempo a tempo, porque a investigação alterou o conhecimento, porque as placas ficam velhas também, surgem novas tecnologias que podem ser apelativas, não é? Nós temos trabalhado, por exemplo, também, neste momento, num projeto que é a Peça do Mês, fazer um painel para os visitantes terem sobre a Peça de Miróbriga, uma história sobre a investigação e o conhecimento do sítio, não é? Tentámos também a entender como se faz a investigação de um sítio arqueológico em moldes do século XXI, não é? E não apenas nessa imagem cinematográfica de destapar ruínas. Miróbriga tem um trabalho de restauro muito intenso no passado, que também dá aquele ar um pouco romântico. Hoje trabalhamos de uma maneira muito mais simples, não é? Era mais barato também fazer grandes coisas no passado, mas há também um entrave científico hoje em dia, não recriar de uma forma especulativa. Como Miróbriga é um sítio classificado, não é? E, portanto, sob a tutela do Estado Central, nós aqui temos uma dinâmica que não é autónoma nossa, não é? Mas, obviamente, temos de respeitar, primeiro de tudo, as dinâmicas de pensamento, não é? De política de valorização do próprio Estado Central e colaborar com eles. Nós temos, neste momento, uma boa colaboração, não só com a autarquia, que não está afeto ao sítio, mas tem colaborado bastante e apoia a investigação atual do sítio, mas com o Instituto Português, não é? Com o património cultural, que tem um interesse bastante importante para o sítio. Aqui o nosso papel é poder, através da investigação, poder colaborar também depois em trabalhos futuros, não é? De explicação do sítio, portanto, de valorização do sítio, de restauro, de escavação de conhecimento, mas também de trabalhos museográficos, não é? No centro interpretativo ou até com a Câmara Municipal também, não é? Que tem interesse no seu património consigo. Muito obrigada, José. Foi um prazer da nossa parte. Obrigado, eu. Até à próxima. Obrigada também a quem está desse lado. Não se esqueça de clicar no botão de notificação para seguir o nosso podcast, classificar com as merecidas 5 estrelas e deixar os seus comentários. Desta vez, falamos com José Carlos Quaresma, investigador integrado do CHAM e professor auxiliar da Universidade Nova de Lisboa. José Carlos Quaresma coordenou o projeto TABMIR, Tabernas de Miróbriga, iniciado em 2016, com o objetivo de estudar as áreas comerciais da cidade. O projeto continua atualmente no terreno com a designação TABMIR, Estudo das Áreas Comerciais de Miróbriga, em São José Legados, Santiago do Cacém, Evolução Urbanística e Ceramológica de uma cidade em época romana e visigótica, dos séculos I ao VI depois de Cristo. Em breve, regressamos com mais conversas sobre ciência. Até lá! Chan Talks, um podcast para ouvir ciência.